Olá, está no ar o Repórter Justiça, um programa do Poder Judiciário do Tocantins. Nesta edição de estreia você vai conferir. Justiça garante isenção de ICMS para a compra de veículos utilizados no transporte de pessoas com deficiência, mesmo que conduzidos por terceiros. Conheça melhor como funciona a justiça no Tocantins e saiba como e onde procurar ajuda. E ainda, uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ronaldo Eurípedes. A partir de agora, no Repórter Justiça. Nesse primeiro programa, nós recebemos aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador Ronaldo Eurípedes, que fez questão de vir até aqui para frisar a importância desse novo canal do Judiciário com a população. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Presidente, o que representam esses novos canais de comunicação que estão sendo lançados pelo Judiciário? Eu acho que, sobretudo, a aproximação do cidadão com o Judiciário. É um veículo que o objetivo dele é esse, porque nós, do Poder Judiciário, temos que prestar contas das nossas atividades ao cidadão. E nada melhor do que um meio de comunicação como a TV, com um forte apelo para que a sociedade se aproxime da gente, conheça o Judiciário. O cidadão tem que conhecer o Judiciário, conhecer o seu Judiciário, saber como o Judiciário atua, conhecer as decisões, para saber, até para poder avaliar aquilo que nós estamos fazendo. Além do programa de televisão, de rádio também que está sendo lançado agora, outras ações têm sido feitas pelo Judiciário nos últimos anos. O senhor considera que essas ações foram um avanço na Justiça do Tocantins? Olha, eu acredito que é o seguinte, que essas coisas elas sempre vêm, é um avançar contínuo, e o nosso Judiciário tem essa característica. Nós iniciamos um processo de avanço, e isso vem acontecendo com naturalidade, e o mais importante disso é que o objetivo principal, eu friso novamente, é o cidadão. Porque é um cidadão que conhece verdadeiramente o seu judiciário, conhece verdadeiramente os seus direitos, é um cidadão mais bem informado, e você leva a ele aquele espírito de igualdade, independentemente da camada social. Nós queremos que o cidadão tenha essa proximidade com o judiciário. Isso, naturalmente, isso é um avanço. Muito obrigado, então, presidente, pela participação, pela vinda aqui no Repórter Justiça. Eu que agradeço. E vale ressaltar que a exibição do programa Repórter Justiça é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, Tribunal de Justiça e Fundação de Radiodifusão Educativa do Tocantins, a Rede SAT. A solenidade de assinatura do termo de cooperação foi prestigiada por autoridades do Judiciário e do Governo. A parceria prevê a veiculação do programa na TVE pelo período de 12 meses, podendo haver renovação. Para a presidente da Rede SAT, Valéria Kurovski, é papel da televisão pública ser um meio de comunicação para aproximar os poderes da população. Ao assinar eletronicamente o documento, o governador Marcelo Miranda ressaltou que o Judiciário vive um novo cenário e essas iniciativas demonstram respeito e transparência ao cidadão tocantinense. Eu vejo que é um programa num momento muito oportuno, onde a sociedade precisa ser ouvido mais, onde a sociedade tem que saber mais o que está acontecendo no seu estado. E o Poder Judiciário, unido ao Poder Executivo e vice-versa, as coisas acontecem. Você sabe o que fazer quando precisa da justiça para resolver algum problema? Sabe? Mais ou menos? Não se preocupe. A gente mostra agora quais são os caminhos. A Justiça Estadual está estruturada em 2 graus de jurisdição e é a detentora da maior parte dos casos judicializados do Brasil. A primeira instância, ou primeiro grau, é representada por um juiz que é chamado de singular, que profere a sentença, decisão monocrática, de apenas um magistrado. Já a segunda instância, ou segundo grau, os juízes, também chamados de desembargadores, são responsáveis por revisar os casos já analisados pelos juízes singulares de primeira instância. Cabe ao Tribunal de Justiça julgar recursos das decisões dos juízes de primeiro grau. No Tocantins, são 12 desembargadores do Tribunal de Justiça e 122 juízes que atuam em 42 comarcas. Quando o cidadão precisa dos serviços do Judiciário, a porta de entrada é o primeiro grau. É na comarca que se dá o primeiro passo para judicializar uma ação. Quando uma pessoa se sente lesada, em seu direito, ela deve procurar
a justiça através de um profissional, que pode ser um advogado, pode ser um defensor público, pode ser um Ministério Público, né? Isso vai depender muito do que está se querendo, né? O judiciário se divide em justiça civil, decide conflitos relacionados a bens, como compra e venda de imóveis e carros, eletrodomésticos, créditos e débitos de transações comerciais e indenizações, além de questões de família, casamento, divórcio, guarda e adoção de filhos, dentre outros. Justiça criminal processa e julga as pessoas que cometem crimes caracterizados pela lei. A exemplo de agressões físicas, tentativas de homicídio, roubo, estelionato, tráfico de drogas. Casos de pequena complexidade podem ser tratados nos juizados especiais. São unidades da Justiça que analisam processos cíveis de até 40 salários mínimos e processos criminais que tenham a pena de no máximo 2 anos. O objetivo é garantir mais celeridade ao andamento do processo. Ele pode propor diretamente perante o cartório do próprio juizado. Ele vai ao balcão daquele cartório e ali ele faz um termo de reclamação cível, onde ele vai expor a necessidade dele, os fatos que ocorreram na vida dele, a razão dele estar propondo aquela ação e o que ele quer receber em razão daquele processo, ou seja, o pedido dele. Jane Moreira, servidor público, veio ao juizado especial na busca por uma solução rápida a um conflito. Fui orientado a procurar aqui o juizado. Eu achei assim interessante a agilidade, né, a partir do momento do registro da ocorrência até a audiência. Casos gravíssimos, como os crimes contra a vida, são julgados nos tribunais de júri. Neste caso, o julgamento não é feito somente pelo juiz, mas também por um júri popular composto por cidadãos comuns. É o júri que decide se o réu é culpado ou inocente e cabe ao juiz sentenciar a pena em caso de culpa. Agora a gente confere a história do Caio, que tem paralisia cerebral. A justiça garantiu à família dele o direito de comprar um carro novo com isenção de ICMS. O veículo vai ajudar a mãe, a dona Margarida, a levar o menino para as consultas médicas e outros tratamentos que ele precisa. Caio, de 12 anos, tem paralisia cerebral e precisa de ajuda da mãe para realizar as atividades mais básicas do dia a dia. Sem condições de locomoção, ele depende da cadeira de rodas para se movimentar. Mas esse não é o único desafio que enfrenta quando o assunto é transporte. Porque a gente sai muito para fazer tratamento com ele, né? Tem que estar levando no médico, ele faz fisioterapia, aí ele está crescendo e fica pesado, a gente está locomovendo ele. Foi preciso entrar na justiça para garantir o direito de comprar um carro com isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Esse benefício já era garantido aos portadores de necessidades especiais, mas não era estendido a terceiros, no caso em que o deficiente não pode dirigir o próprio veículo. E a decisão veio da 5ª turma julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, manteve a sentença da primeira instância e garantiu o direito à isenção do imposto. O tribunal manteve o entendimento da isonomia de tratamento entre os deficientes físicos, sem observar se é parcial ou total essa deficiência. E observando também o princípio da dignidade da pessoa humana, dar à pessoa o mínimo de conforto para que ele possa ter acesso ao tratamento, transporte, locomoção. Com a compra desse carro vai facilitar muito a minha viagem com ele, quando eu precisar sair com ele. A assistente social Márcia Fidelis sabe bem a importância da isenção do imposto. O carro usado no transporte dos irmãos foi comprado com R$13 mil de desconto e faz a diferença na rotina da família. Eu tenho 3 irmãos, com deficiência mental e eu precisava, porque eu tenho a guarda deles, moram comigo, então havia necessidade. E aí eu montei o processo, fui atrás e consegui. E com esse bom exemplo de atuação da Justiça, a gente termina essa primeira edição do Repórter Justiça. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça, a partir de agora estaremos no ar, aqui pela TVE Tocantins, toda quarta-feira, sempre à 1h da tarde e também pelo canal do Poder Judiciário no YouTube. Não deixe também de acompanhar as notícias do Judiciário pelo site www.tjto.jus.br ou pelas redes sociais do Tribunal de Justiça. Muito boa tarde para você, até mais.